Voltamos aqui com Folha no Ar, primeira edição, num oferecimento de Laboratórios Plínio Bacelar. E voltamos com o nosso papo com o Dr. Cristiano Miller, presidente da OAB e vice-reitor do Uniflu. Aloysio, Dr. Cristiano e Arnaldo. Cristiano, a gente tem, quer dizer, voltando aí a coisa da Lava Jato, discutindo do papel do ministro da Justiça, do Moro ocupando esse cargo, a gente teve nos governos do PT e também no governo Temer até uma coincidência nisso, mas a gente teve Márcio Tomás Bastos no governo Lula, que era um grande advogado criminalista, sim, como ministro da Justiça, né? Que, segundo, até naquela série, o Mecanismo, o papel atribuído a ele é quase que de... Sim, ele foi muito relevante na série, talvez o papel até superior até do próprio Lula. O papel que ele desempenha... Não, mas na série, não estou dizendo que foi verdade, mas na série é. E depois, no governo Dilma, o José Eduardo Cardoso, né? Inclusive o Márcio Tomás Bastos foi que fez aquela tese, quando explodiu o Mensalão. Isso é só caixador de campanha. Sim. Que agora passou. Ele inaugurou essa tese que agora foi vitoriosa no Supremo, né? Quer dizer, então, mesmo depois de morto, ele continua vencendo. Enfim, depois veio o Cardozão, né? Que também foi um advogado de defesa esforçado de Dilma, que a cliente não ajudava muito, mas foi. E agora você tem, quer dizer, com o Temer você tem o Alexandre Moraes, que ocupou ali o cargo, depois indicado para o Supremo, que o Maia falou que o projeto de Moro aconteceu contra o V do projeto dele. E você pega o Moro, que é um cara, quer dizer, embora seja magistrado, e se espere uma isenção da magistratura, ele foi muito cuidado de não sê-lo no caso de Lula, né? Um cara mais... uma atuação mais, digamos assim, do direito norte-americano, né? Uma atuação mais forte, mais baseada em jurisprudência do que em lei. Enfim, como é que você vê essa mudança de perfil de advogado de defesa para uma postura mais ativa no governo Bolsonaro? Você acha que isso é casual? Ou isso quer passar uma mensagem? Não, eu faço uma análise que é casual, assim, evidente que você tem ali a identificação de perfil, né, do governo Bolsonaro com aquilo que o Sérgio Moro, na sua atuação como juiz, ele deixou transparecer, né? Então você passa aquela sensação de que está ali no sentido de acusação, mas na verdade ele era o magistrado do caso. Ele não estava ali acusando ninguém, ele estava apenas decidindo diante dos processos que eles chegavam para julgamento. Então não vejo essa transformação de perfil. É claro, os outros que antecederam eram advogados, você naturalmente pode ter ali um outro viés, né, de posicionamento, mas eu não vejo uma distância muito grande nesse aspecto especificamente, não. Me parece que é mais uma identificação com o que pretende o Bolsonaro, com as propostas de governo do Bolsonaro, mas não a ligação dele como tendo sido magistrado, alguma coisa nesse sentido. Você acha particularmente que Moro acertou ou errou quando aceitou ser ministro? Opinião pessoal sua. É pessoal. Na minha opinião, ele não havia não houve nenhuma ilegalidade nessa aceitação, mas eu coloco pelo menos alguma dúvida em relação ao aspecto ético dessa aceitação no momento em que se deu. Ele estava atuando ativamente nos processos envolvendo toda essa questão da Lava Jato, quando ele recebeu o convite para ser ministro, né? Ainda sem que houvesse a posse do Bolsonaro, ainda na formação do governo. Ou seja, não houve sequer um tempo, né? uma distância de tempo entre a sua atuação como magistrado e o convite e já a aceitação para que assumisse o cargo de ministro. Isso aí acabou dando, né, àqueles investigados, aos réus, enfim, aos condenados, munição
para que eles arguíssem a suspeição do Moro na condução daqueles processos. Se era realmente suspeito ou não, é uma outra história. Mas você levanta dúvidas acerca da atuação dele na medida em que, tão logo o Bolsonaro vence a eleição, ele já aceita se tornar ministro do governo. Só um para não perder o fio da meada, Marco, mas quando ele, quer dizer, a eleição estava ali, Bolsonaro estava... Eu acompanhei as pesquisas muito de perto, que fiz as matérias todas delas para a Folha. Bolsonaro estava ali na casa dos 20 pontos percentuais, né? Não tinha estourado, estava na frente, mas não tinha estourado tanta vantagem ainda. Ao episódio da facada, ele não só passa os casos 25 de intenção de voto, como ele cai muito a rejeição, que todas... A gente até falou sobre isso aqui esses dias, eu não sei, acho que foi o Marco que levantou isso. E a facada meio que abre a perspectiva dele poder ganhar no segundo turno, porque até então todas as projeções ele perdia no segundo turno. Aí vem a coisa do Lula, não pode ser, quer dizer, o TSE se define o Haddad, e impressionante a capacidade de transferência de Lula, quer dizer, mesmo preso e tal, transfere. Quer dizer, Bolsonaro chega na casa dos 28, 30, e vem Haddad. Haddad vem, atropela Ciro, chega na casa dos 20. Quando isso acontece, Moro vai, solta aquela parte da delação do Palocci, que ele próprio não havia aceito aquela delação em juízo, e nem o Ministério Público. Solta aquilo. Quer dizer... parafrasear Nietzsche aí, coincidência não há, né? Quer dizer, não ficou esquisito isso? Pois é, exatamente. É uma das críticas que se faz. Você teve um comportamento na sua condição de magistrado, envolvendo especificamente certos assuntos, que você depois, principalmente depois do convite e da aceitação para ser ministro, você passa a fazer uma ligação. Não tem como você não ligar uma coisa a outra, como você está fazendo. Mas esse ponto específico... Pois é, não. Altamente criticável. Dentre outras coisas, né, dentre outras decisões criticáveis, como eu disse há pouco, né, em que pese mais acerto, mas dentre outras decisões criticáveis, uma delas foi essa. Né? Ou seja, no período eleitoral, divulgar uma delação que não tinha sido sequer por ele aceita anteriormente, e é claro que isso aí acaba tendo reflexo no convencimento das pessoas. Não só no período eleitoral, como na hora em que a Haddad crescia. Sim. Foi naquele momento, quer dizer, não foi... Então você acaba dando margem a esse tipo de questionamento que... Um outro questionamento também, doutor Cristiano, foi até contraditório, acho que eu cheguei a escrever isso, não sei se em ponto final ou em artigo, né? Muito se reclama da morosidade da justiça, mas no caso do Lula, no caso do Triplex, por exemplo, a denúncia acontece em agosto de 2016, a sentença em primeira instância em julho de 2017 e já em janeiro de 2018 o TRF confirma a condenação e amplia a pena, né? Tem que se destacar isso, que o colegiado ainda ampliou a pena do juiz de piso, do juiz de primeira instância, e menos de 3 meses depois, confirma a condenação e logo o mandado de prisão do Lula é expedido em segunda instância. Acho que é um assunto que a gente vai falar depois ainda, essa questão de prisão em segunda instância. Realmente, parece um julgamento veloz demais para o modelo do judiciário brasileiro. Aí seria um contrassenso da minha parte, né? Pedir a celeridade e criticar julgamentos mais rápidos. Assim, não, especificamente nesse ponto, não me parece. Assim, apesar de fugir um pouco a média, né, dos casos nacionais, não vejo nenhum absurdo em que o processo seja julgado numa primeira instância em 1 ano. Acho bastante razoável esse prazo, mais do que suficiente para que você tenha a produção de provas e o convencimento por parte daquele magistrado. Quer dizer, nesse aspecto específico, apesar, né, concordo com você, considerando uma média... Não ser padrão, né? De uma média de tramitação dos processos, ele foi mais rápido do que outros, mas não vejo nesse ponto em especial nenhum tipo de afronta, de violação a garantias, né? Não vejo nada nesse sentido. Pelo contrário. Agora, a nota chegou no Supremo, quer dizer, acompanho política acho desde os anos 80 e já li um pouco sobre o período anterior. Porque a gente está falando agora da anistia, que fez agora aniversário, né? A anistia fez agora... Isso. 79, né? Então tem 10... 40 anos da anistia. E eu me lembro que é uma pessoa que é pouco falada naquele período, injustamente, o período militar,
que era um sujeito independente de concordância, um sujeito genial, que era o Golbery do Couto Silva. O livro dele, Geopolítica Brasileira, eu indico para quem não leu, é um conhecimento sobre o Brasil absurdo, assim, me lembra muito Euclides da Cunha, os Sertões. Conhecimento de povo, de topografia, enfim. Ele, antes de fazer a anistia, Brizola, quer dizer, ele ia ter que deixar o Brizola voltar, que era o principal líder, né, que a ditadura, líder de oposição à ditadura, no exílio. Em segundo plano, Arraes, né? Arraes, viu o PT ali. O que o Golbery faz? Ele deixa Brizola voltar, mas tira a legenda histórica de Getúlio, que era o PTB, da mão de Brizola. Tira da Ivete Vargas, tira da mão de Brizola. Brizola funda o PDT ainda em Portugal, antes de voltar. E permite que o PT seja aberto no ABC Paulista, ali juntando USP, né, esquerda católica e sindicatos, formem o PT. Porque o que ele faz? Ele racha o trabalhismo brasileiro. O trabalhismo de Getúlio fica com o Brizola, que ele permite que volte na anistia, enquanto o novo trabalhismo, ligado à USP, ligado à esquerda católica e ligado aos sindicatos, se funda com o PT. O que acontece? Isso, Golbery a anistia é em 79, Golbery morre em 85, o general, que nunca foi presidente, mas era um Olavo de Carvalho, né? Muito melhor do que o Olavo de Carvalho, né? Era o pensador, né? O bruxo, exatamente. E o que acontece 4 anos após a morte de Golbery? Lula vem, quem derrota Brizola? Lula. E Collor derrota Lula no segundo turno. Quer dizer, Golbery, mesmo depois de morto, o que ele pensou prevaleceu, né? Uhum. E o Márcio Tomás Bastos, que é impressionante isso. A tese do Caixa 2, mesmo depois de morto, a tese do Márcio Tomás Bastos prevalece no Supremo. Como é que você vê essa, como advogado e como jurista? Não, veja bem, esse julgamento do Supremo, de certa maneira, foi surpreendente, né? Exatamente por tudo o que se vinha sustentando no decorrer desses anos. A expectativa era de que se confirmasse não a competência da Justiça Eleitoral para o julgamento desses crimes, e acabou prevalecendo o entendimento de que crimes comuns, né, correlatos a crimes eleitorais, sejam julgados pela Justiça Eleitoral. Assim, pessoalmente, não tenho uma posição firmada se foi um julgamento acertado ou não nesse sentido. Inclusive, vai haver agora um julgamento lá no STJ, até uma perspectiva de que esse julgamento aconteça amanhã. A defesa do Lula passou a criar uma esperança acerca desse julgamento, que é envolvendo o caso do Triplex, né? Querendo fazer uma associação com esse julgamento ocorrido no Supremo para tentar retirar a competência e anular todo o processo e levar para a Justiça Eleitoral. Ontem chegou o parecer, né, do Ministério Público Federal, sendo natural que fosse contrário a esse sentido, e me parece que nesse ponto o MPF tem razão, né, no caso específico do Triplex. Não há uma correlação com crimes eleitorais, foi um crime comum, mas sem qualquer correlação com crime eleitoral. Enfim, não tenho nenhuma posição se foi acertado ou não o julgamento do Supremo ao definir a competência da Justiça Federal, da Justiça Eleitoral, perdão. Mas, de fato, foi um julgamento surpreendente. É sério que Márcio Tomás Bastos, mesmo depois de morto, trabalhou nos bastidores. Mas, doutor Cristiano, essas coisas podem ser retroativas dessa forma? Retroativas de anular? Porque aquela história, né? Mudou a aposentadoria, mas é daqui para frente. Não, quem veja bem, tem, não já é o tem. Ideal. Num cenário de segurança e de previsibilidade nos julgamentos, isso, óbvio, que não é o ideal, né? É necessário que você tenha... Veja, no Brasil atualmente, diferente do que nós tínhamos anos atrás, é preciso que a gente se convença de que o nosso direito ele vai muito além da legislação. Hoje em dia, a jurisprudência ela define realmente o direito. É uma das fontes indiscutíveis do direito. Então, o nosso sistema de julgamento... Atualiza o direito. Ele está muito mesclado, né? No que a gente chama de civil law, que é a legislação, com a common law, que é daquele oriundo dos países em que se adota o precedente, a jurisprudência como fonte do seu direito. Hoje em dia, o Brasil é uma mescla
dos dois sistemas. Então, se você vai trabalhar com precedentes judiciais, com esses julgamentos anteriores influenciando os casos futuros, é preciso que você também consiga definir, né, a amplitude ou alcance desse tipo de julgamento. É para atingir aqueles casos que já estão em andamento, é para atingir os casos apenas futuros. Então, essa mudança de posicionamento, num cenário ideal, é que ela atingisse apenas aos casos futuros, né? Porém, na prática, não se vê sempre assim. Você acaba atingindo abruptamente, numa mudança de posicionamento, aquele caso em curso, né? Agora, por essa questão mesmo de jurisprudência, até pegando esse gancho, não parece meio estranho, pelo menos a nós que somos leigos, posições do STF divididas sobre a prisão de segunda instância, por exemplo. Nós temos um Lula condenado de segunda instância, com os embargos rejeitados, que está preso desde abril do ano passado. Fez um ano agora no domingo, né? E, por exemplo, trazendo político local, nós temos o Garotinho, o ex-governador Antônio Garotinho, condenado de segunda instância, com os embargos rejeitados, mas sustentado numa liminar do ministro Lewandowski, que impede a prisão em segunda instância. Como que o leigo entende isso? Coincidentemente, são dois políticos, poderiam ser dois cidadãos normais que não fossem políticos. Como o leigo entender isso? Que para um é um tipo de decisão, para outro outra decisão? Nem o leigo e nem quem atua na área do direito consegue entender essa disparidade. Assim, Sem falar que tem gente que não foi nem julgado em primeira instância, mas cometeu um crime, pega em flagrante e está preso. São prisões por motivos diferentes. Diferente, claro. Por motivo diferente. Tem as prisões, né, de natureza cautelar e as prisões em virtude de alguma condenação. Mas eu concordo com você, Arnaldo. Ninguém consegue entender, né? Quer dizer, esse caso da prisão em segunda instância, ele é absolutamente complexo, envolve uma série de pontos de vista que precisam ser analisados, né? Primeiro, o que estabelece a Constituição, o que estabelece o Código de Processo Penal, né? Se a gente, se num conjunto, se numa análise do tema, se é possível ou não se chegar à prisão em segunda instância. O dispositivo constitucional que trata da matéria, ele é um dispositivo constitucional que, de fato, ele permite algumas interpretações, né? Dentre elas, a interpretação que conduz a esse entendimento de aceitar a prisão em segunda instância. Particularmente, eu não entendo assim e penso que... quer dizer, eu concordo que num cenário de ideal, de justiça ideal, devesse ser assim. Tá? Concordo com a prisão em segunda instância. Me parece que você já teve o transcurso daquele processo, tempo necessário para que se exercesse adequadamente o direito de defesa, numa primeira instância, num segundo julgamento, e tendo havido a confirmação, né? E parece que isso é absolutamente aceitável, a prisão em segunda instância. O problema é como que o nosso ordenamento jurídico disciplina essa matéria, né? Como eu disse, o dispositivo constitucional compreende algumas interpretações. Pessoalmente, entendo que a interpretação adequada conduz para a não permissão da prisão em segunda instância, né? No entanto, o entendimento do Supremo foi no sentido oposto, né? O Supremo, a posição atual do Supremo é dar a esse dispositivo legal uma interpretação que permite a prisão em segunda instância. E aí vem o segundo ponto, ou o segundo problema desse mesmo tema, né? Essa instabilidade do Supremo no que toca a certos temas, especificamente no tocante a esse tema de prisão em segunda instância. Não só a instabilidade de hora se posiciona num sentido e agora a expectativa de um novo julgamento para reverter ou para inverter o seu posicionamento anterior, como a instabilidade nos casos que chegam para ele, como você mesmo mencionou. Num caso aceita a prisão em segunda instância, no outro rejeita a prisão em segunda instância, fica uma guerra das turmas do Supremo. Quando isso não é levado para o plenário, você fica sempre nessa instabilidade, o que é péssimo. É o pior cenário por uma questão de segurança jurídica. Porque desculpa, Marcos, se fala muito de Lula e eu acho isso às vezes meio até irresponsável. Porque uma reversão da prisão em segunda instância não afeta só o Lula. Não. Lula pode ser
o eixo dos interesses políticos do país. Você vincula. Mas tem uma série de pessoas... Você torna um julgamento ainda mais político, né? Quando você menciona o Lula, você torna aquele julgamento ainda mais político e isso aí ganha a repercussão e talvez seja isso que as pessoas... Mas uma reversão da prisão em segunda instância pelo Supremo, isso abriria porta para dezenas, o Marco milhares de tentou, pessoas. O juiz Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio tentou. Ele isoladamente, monocraticamente, ele deu uma decisão foi derrubado pelo Toffoli, surpreendentemente. Sim. Né? O Toffoli, que tem um histórico de ter sido advogado do PT, mas que naquele momento... O Toffoli joga o jogo, né? Ali ele é presidente do Supremo, sabe? Joga o jogo. O interessante, Cristiano, até para que a gente possa fazer um intervalo e discutir isso depois, é que essas atitudes do Supremo criam uma desconfiança da população. Porque eu acho que, tudo bem, a população é leiga de uma maneira geral, mas é necessário que a população confie nas suas instituições. Sim. E principalmente no Supremo. Se você não pode confiar no seu Supremo, você vai confiar em quem? Vai reclamar o Papa? O Supremo está no momento de... Está na berlinda atualmente, Berlinda, né? Todo né? mundo critica, muitas vezes sem qualquer tipo de fundamento, né? Sim, claro. Mas ele está realmente, por conta das últimas decisões, ele acaba ficando criticável. Bom, são 8h09, nós vamos a mais um intervalo e voltamos com o último segmento mais longo do nosso papo com o Dr. Cristiano Miller. Daqui a pouquinho voltamos então com Folha no Ar, primeira edição. Folha.